Piketty, e esse capítulo 7 é o que inaugura a terceira parte do livro, que é uma parte importante, central, porque a pergunta central que ele vai tentar responder nos capítulos de 7 a 12, que compõem essa parte, é se é possível existir no longo prazo a convivência entre a democracia e a meritocracia, de um lado, e a concentração de riqueza e a geração de fortunas do outro lado. Quanto isso é parte constitutiva da natureza do capitalismo e quanto isso é danoso para o próprio sistema de acumulação de capital. Então ele vai começar a fazer essa aproximação no capítulo 7, tentando mostrar como, no século XIX, o processo de geração de riqueza estava muito marcado pela herança e pelos mecanismos matrimoniais de casamento, de passagem de recursos por intermédio das relações pessoais. E ele vai fazer essa reconstrução recuperando os romances do século XIX para mostrar como, naquele momento de avanço do capitalismo, até a Belle Époque, os caminhos de tentativa de ascensão social pelo trabalho, pela educação e pelo mérito eram, na verdade, caminhos quase impossíveis. Na verdade, ele vai mostrando nessa análise como o mais exitoso para o avanço da estrutura social naquele momento era a tentativa de encontrar atalhos para poder acessar as fortunas dos que já eram ricos e para que os ricos pudessem manter essas fortunas a partir das heranças, e com isso o capital permaneceu numa dinâmica de concentração muito intensa. Você falou meritocracia e democracia na mesma frase, mas ele identifica como convergentes? Uma das características... Hoje a gente fala em meritocracia e não necessariamente como Uma das características que eu acho que faz com que a gente possa classificar o Piketty como um liberal clássico é porque ele faz uma associação entre democracia e meritocracia. Ele ancora esses dois conceitos na ideia de igualdade de oportunidades, como se a igualdade de oportunidades fosse o mecanismo a partir do qual você pode produzir tanto os avanços democráticos quanto os mecanismos de ascensão social pelo mérito, entendendo o mérito como avanço do sistema educacional e melhores posições no mercado de trabalho. No discurso de senso comum brasileiro, o debate sobre Bolsa Família, as políticas de transferência de renda ficaram sempre naquela discussão do preciso dar a vara para o sujeito aprender a pescar e não o peixe. Então ele traduz bem a lógica do mérito. Eu preciso dar a vara, que é o trabalho, para ele aprender, que é a educação, a pescar, que é a atividade final, né? E não dar o peixe imediatamente, que é o dinheiro. Então o raciocínio conservador, ele muitas vezes se apropria da lógica do mérito para justificar a não necessidade de a gente distribuir riqueza e renda. Mas esse discurso vem daqueles, né, que têm a renda que vai ser distribuída, né? Os caras que têm a riqueza que vai ser distribuída. Porque faculdade USP de graça e bolsa do CNPq para rico, tudo bem, daí isso não é visto como transferência de renda. É a Bolsa Família que é. Exatamente. E sobre essa questão de trabalho e herança, e considerando essa questão do Bolsa Família, do quanto, enfim, é sabido o recorte profundo de gênero que isso tem, e do quanto até na questão da herança a mulher está numa outra situação, sempre esteve numa outra situação. Ela é o dote, ela é a moeda, ela é enfim, a ferramenta. E essa nova situação da mulher, desse empoderamento financeiro, vamos dizer assim, da mulher, também cria um novo mecanismo entre as assalariadas. A dinâmica das trabalhadoras domésticas mudou muita coisa no trabalho e mudou muita coisa na transferência de renda através das relações pessoais, nessa questão do gênero mesmo. É bem impactante se parar para pensar nessa questão do Bolsa Família, como foi evidente, mais do que qualquer outra política. Me fez pensar na empregada doméstica agora. Impressionante, né? Imagina. Agora até agora não pagava um direito, não era, assim, fundo de garantia. Não, e como ainda se acha um absurdo que empregadas domésticas não queiram mais dormir no trabalho, que empregadas domésticas estejam fazendo faculdade, tendo carro. Hora extra, empregada doméstica, como? Tá aqui na minha casa, tem que trabalhar 14 horas. Aquele direito mínimo que todo mundo, ninguém vai querer trabalhar, se sujeitar a ter a carteira assinada e não receber esse direito mínimo, você leva em casa pra pessoa que trabalha pra você, porque não é uma pessoa. Inclusive como essa meritocracia é falsa, porque assim,
pela lógica, uma empregada doméstica teria uma ascensão social absurda pelo tanto que ela trabalha, pela hora que ela acorda, pela dupla jornada, porque tem filho e tudo mais, assim. E não é uma verdade, quanto mais ela trabalha, mais pobre ela fica, porque menos condição, às vezes até uma questão muito forte, assim, das periferias não tem onde deixar as crianças, a mulher trabalha do outro lado 20 horas por dia às vezes, nessa questão de hora extra e tudo mais. Então já tem uma outra geração de crianças que às vezes o Estado também não ampara essa educação, esse cuidado dessas crianças, e a maior parte dessas mulheres, desses beneficiados de Bolsa Família são mulheres, porque também tem toda essa lógica do cara que cai fora e das famílias que são sustentadas por mulheres, que são a mulher negra, são as pessoas pobres do país, são as pessoas que precisam dessa equiparação por anos de história também, né? Esse exemplo é bom para a gente perceber como você tem um jeito liberal de fazer a defesa da meritocracia, que é defendendo a igualdade de oportunidades, a criação de mecanismos para que as pessoas possam ter condições de individualmente fazer a corrida social e tentar ascender, que é um pouco a tônica do Piketty. Mas tem um outro jeito que é muito mais brasileiro, que é o jeito conservador de defender a meritocracia, que na verdade é uma forma de esconder a lógica da nossa trajetória escravista, servilista, que tenta, né, subjugar os mais pobres de maneira sempre severa e predatória.